Olá, meu nome é Sheila Vieira, eu sou professora de Ciências, especificamente do 8º ano do Ensino Fundamental, e hoje nós vamos corrigir o material de apoio ao PET, que é o Plano de Estudos Tutorado da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, da semana 1. Nesta unidade temática, o tema é Vida e Evolução e o objeto de conhecimento, sexualidade. As habilidades que o aluno tem que adquirir ao estudar este tema é analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. E os conteúdos relacionados são puberdade, sexualidade e mudanças na adolescência. Ao final desta aula, o estudante será capaz de reconhecer as mudanças biológicas e psicossociais que envolvem a puberdade e a adolescência. A primeira atividade, ela diz a respeito das características sexuais primárias do homem e da mulher. E o aluno, conhecendo o seu corpo e conhecendo o aparelho reprodutor masculino e feminino, ele tem que entender que essas características sexuais primárias são aquelas que vão diferenciar o homem da mulher. Portanto, a resposta mais adequada a se dar nesta atividade é: as características sexuais primárias são os órgãos genitais visíveis externamente no indivíduo. No homem, é o pênis e a bolsa escrotal. Na mulher, o grande e pequenos lábios, a abertura da vagina e o clitóris. Então, essas são as características de que diferenciam o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino. A atividade 2 diz o seguinte: um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período no início da puberdade, no qual o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto apto para a reprodução. A afirmativa do aluno está correta? Justifique sua resposta. Então, baseado nas videoaulas que foram postadas na Rede Minas e no material de apoio que o aluno possui, ele tem que dar a seguinte resposta: a afirmativa está incorreta, pois a adolescência é todo o período de transição entre a infância e a vida adulta, e a puberdade é só um período que marca o início dessa adolescência. Então, a frase da atividade 2 tem dois termos trocados, né? A adolescência é todo o período, toda a fase de transição entre a infância e a vida adulta. E o que marca o início da adolescência é a puberdade. A atividade 3 diz: a maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pede para o aluno pesquisar sobre o tema e comentar como os povos indígenas e outras culturas marcam essa passagem. Então, o aluno ele tem todo o recurso de pesquisa, né? Ele pode pesquisar na internet e uma das respostas que ele pode dar é a seguinte: a adolescência é um fato cultural, sim, né? Pois o modo como cada sociedade lida com os seus jovens é muito particular, é articulado a todo o contexto sociocultural e histórico daquela região. Por exemplo, os povos indígenas, eles realizam uma cerimônia que marca a passagem da infância para a vida adulta. Não há um período identificando a adolescência como uma fase de vida para os seus povos. E em outros povos também é diferente, né? Então, o aluno ele tem essa liberdade de pesquisar para conhecer mais a cultura de outros povos e entender como que essa fase é vista por essas culturas. A atividade 4 diz:
A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos, depende da genética e do ambiente, explica a médica de adolescentes Eline Engstrom. E aí pergunta-se quais são os hormônios sexuais. Então vamos falar um pouquinho do início da atividade, né? Do conceito. Nas aulas vocês já perceberam, né, que a adolescência, né, a puberdade, o início da adolescência, ela não acontece, não existe uma idade certa para ela acontecer. Ela é marcada pelo desenvolvimento de cada pessoa, mesmo que ela viva numa mesma sociedade, numa mesma cultura, pessoa para pessoa tem uma forma diferente de manifestar, do corpo mudar, né, de manifestar essa puberdade. E um fator importante que faz com que essas características manifestem e o corpo do indivíduo comece a sofrer alteração são os hormônios sexuais. Então vamos conhecer. A letra B do exercício 4 diz o seguinte: o termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa atuação? Então, esse termo está no enunciado do exercício, que diz o seguinte: cada um de nós tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Então, este termo ele está diretamente ligado com o nosso sistema nervoso. E aí vamos ver como que o aluno pode colocar essa resposta. A produção dos hormônios sexuais ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma região do encéfalo. Então, ele vai começar a estimular o corpo, vai liberar fatores hormonais gonadotróficos, que estão relacionados com as gônadas. Essas gônadas, que são as glândulas sexuais, vão começar a produzir hormônios, né? Existe também uma glândula do sistema nervoso, que é chamada de hipófise, que libera o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio FSH, e o hormônio luteinizante, que é o hormônio LH, e esses dois hormônios vão atuar lá nas glândulas sexuais para elas produzirem testosterona, no caso do homem, e estrógeno e progesterona, no caso das mulheres. Um grande abraço a todos e bons estudos!